I begin by saying that whenever I do a talk like this, I'm a little bit nervous. E ele diz que ele tem que dizer que toda vez que ele tem que fazer uma apresentação como essa, ele fica um pouco nervoso. I always feel as if this is the first time I've ever done a kind of speaking in a public occasion. E ele sempre tem a sensação que é como se fosse a primeira vez que ele está falando numa situação pública. But when I hear you speaking just now, I kind of think, wow, this is great. Mas quando ele ouve vocês falando, como agora, ele fala, nossa, mas isso é muito bom. I can go back to Brazil after all. Afinal de contas, eu posso voltar para o Brasil. So I have to say that I have written some notes for this talk. Então, ele diz, eu tenho que dizer que eu fiz algumas anotações para essa palestra. But in many respects, I'm not really sure what I'm going to talk about. Mas, em muitos aspectos, ele não tem total certeza sobre o que ele vai falar hoje. And if at any point you have some ideas that you want to share, then please put them on the chat and we can talk later. E se em algum momento vocês encontrarem, se depararem com ideias que vocês querem compartilhar, por favor, coloquem no chat, porque eu poderei abordá-las depois. I mean, what I've written at the top of my page here is a title, which is Light in These Troubled Times. E o que ele escreveu no topo da página foi um título, que é Luz nesses períodos de luta, de dificuldade. But actually I crossed that out last week and wrote The Learning Path of the Teacher. E aí, semana passada, ele cruzou isso, tirou isso da frente e escreveu O Caminho de Aprendizado de quem ensina, do professor. But if we started with the idea about light, what would we have to say? Mas se tivéssemos começado com a ideia de falar sobre a luz, o que será que nós estaríamos falando? I mean, I was talking to my brother this morning, and he's a priest in the Church of England. E ele estava falando com o irmão dele essa manhã, e o irmão dele é um padre da igreja britânica. And he's a great exponent of the values of the Old Testament. E ele é um grande expoente no que se refere aos valores do Antigo Testamento. Because I was asking him, well, what is this really, this idea about the coming of light? E ele estava fazendo essa pergunta para o irmão. O que é essa ideia dessa chegada da luz? I mean, according to the Old Testament, the whole thing started when, whatever chapter or verse it is, God said, let there be light. De acordo com o Antigo Testamento, Deus, num determinado momento, diz que se faça a luz. But I'm never sure, was that active and real in time, or was it a symbolic account of what is actually taking place for us every day? E ele nunca tem certeza se aquilo era um ato, realmente algo que estava acontecendo, ou se era uma coisa simbólica, como muitas sobre as quais nós falamos todos os dias. In this age of scientific materialism, nessa era de materialismo científico, sorry, I gave a pause because I wanted to be sure that that came across as an idea, scientific materialism. E ele fez uma pausa porque ele queria ter certeza que esse conceito passasse, materialismo científico. It's hard now to know what anything really means. E é difícil hoje em dia a gente saber o que as coisas realmente significam. There seems to be so little time for the understanding of symbolism, of poetry or imagination. Parece haver tão pouco tempo para a compreensão da imaginação,
da poesia. And for myself, I'm not sure how to understand anything anymore. E ele, por ele mesmo, não tem mais muita certeza de como ele compreende o que quer que seja. What at one time we all took for granted, now it seems to be less certain. Tudo aquilo que num determinado período do tempo a gente assumia como sendo algo garantido, agora parece que tudo é incerto. It may be the age in which we live. Talvez seja a era que nós estamos vivendo, Or it may be my age. mas pode ser que seja, ele diz, a minha idade. I don't know whether any of you remember the Bob Dylan song, you know, the folk singer Bob Dylan. Não sei se vocês se lembram dessa canção do Bob Dylan. Vocês conhecem o cantor de música folclórica, Bob Dylan? Yes, we do. Yeah, well, he said, I was so much older then. I'm younger than that now. Ele tem uma canção na qual ele dizia: eu era tão mais velho naquele tempo e agora eu sou mais jovem do que eu era. Perhaps as I get older, I'm returning to the innocence of the past. Talvez à medida que eu vá envelhecendo, eu esteja retornando à inocência do passado. And I'm learning slowly how to trust life. E eu devagarzinho estou aprendendo como confiar na vida. Now, of course, that's not easy, is it? Mas é claro, isso não é fácil, vocês não acham? But what is it that obstructs us from trusting? Mas o que será que fica no caminho da gente ter essa confiança maior? Well, I guess quite often it's anxiety. Bom, eu acho, diz ele, que muito frequentemente é a nossa ansiedade. Or the desire for the control over myself or control over other people. Ou o desejo de controle sobre mim mesmo ou controle sobre outras pessoas. Or what we might call the lust for power. Ou talvez aquilo que a gente possa chamar da ganância pelo poder. Or possessions. Ou pelas possessões. Well, the list could go on. E a lista pode se estender bastante. This seems to me a time of great change. Esse me parece ser um tempo de grande mudança. Physically, emotionally, mentally, and spiritually. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. And now it's not just all about COVID. E agora a questão não é mais que tudo é a questão do Covid. I mean, is that what you call it, COVID? Yeah, the COVID Okay. is COVID. the, So, you know, not, the you know pronunciation in Portuguese is Yeah. não tem a ver com a pandemia, digamos. Yeah. So at this time, many institutions are changing and everything seems to be unstable. Nesses tempos que nós estamos vivendo, muitas instituições estão passando por mudanças e tudo parece estar muito instável. And I have been asked to suggest what Dr. Bach would have thought about it all. E me foi pedido para falar alguma coisa sobre o que o Dr. Bach acharia de tudo isso. I think in many respects the times are rather parallel. E eu acho que, de muitas formas, existe um paralelo entre os tempos dele e os que nós estamos vivendo. I mean, I'm sure you know some of the history of Dr. Bach's time. Eu tenho certeza que vocês sabem sobre a história do tempo do Dr. Bach. In 1920, there was the time after the First World War. Em 1920, esse foi o período logo depois da Primeira Guerra Mundial.
and there was the Spanish flu epidemic. E naquela época foi a grande pandemia da Spanish flu, a pandemia de 1918. Which is very similar to the pandemic which we now are experiencing. A gripe espanhola, que foi muito semelhante à pandemia que nós estamos vivenciando agora. And there was a time which actually is generally, in English, it's called sleepy sickness. E naquela época, em inglês, essa doença era chamada a doença de quem vai dormir, quem fica com sono. I don't know whether you know anything about this. Ele não sabe se nós sabemos alguma coisa sobre isso. Probably not, no. Well, it was an illness which struck some people. Então, ele diz que era uma doença que afetou algumas pessoas. And they simply withdrew from life. E eles simplesmente se retiraram da vida. And there was no reason or explanation. E não havia nenhuma razão ou explicação. And in many cases, it lasted for years. E em muitos casos, isso durou muitos anos. And interestingly, Bach would have been aware of this, and maybe that was a link to his discovery of the remedy clematis. E, interessantemente, o Dr. Bach teria percebido isso e pode haver, então, uma conexão com o floral da clematis. But going back to history for a moment, mas voltando por um momento à história, I'm sure that you know that in the 20s and 30s, there was the opposing forces of fascism and Bolshevism. E eu tenho certeza que vocês sabem que no período dos anos 20, dos anos 30, havia tensão em relação ao tanto o bolchevismo quanto o fascismo. And these led in no small measure, of course, to a great deal of difficulty and suffering. E esses movimentos levaram de maneira nada pequena a grande quantidade de desafios e de sofrimento. And of course to conflict and ultimately war. E, é claro, muito conflito e, em última instância, guerra. And at the same time, in the late 1920s and 1930s, there was what is called in England and Europe, the Great Depression. E, ao mesmo tempo, no final dos anos 20, no começo dos anos 30, houve, tanto na Europa quanto na América, o que é chamado da Grande Depressão. I'm not talking about that as a medical problem, but actually as an economic problem. E ele não está falando da Grande Depressão como tendo sido uma questão médica, e sim uma grande questão econômica. I'm not going to go on about this because I think you've got the point. E ele não quer se estender sobre isso, ele acha que vocês entenderam a direção do pensamento dele. So what was Bach's response to all of this in his troubled times? Então, qual foi a resposta do Dr. Bach em relação a tudo isso naqueles tempos tumultuados que ele estava vivendo? He was absolutely clear, repeatedly clear, we must discover our real purpose in life. Ele foi absolutamente claro, intensamente claro. Nós precisamos descobrir o nosso propósito na vida. Not as a political affiliation or a movement, but as an individual. Não como uma afiliação política ou um movimento político, e sim para cada um como indivíduo. Now, I could give you many quotations from Edward Bach. E ele pode nos dar muitas citações tiradas do Dr. Bach. É. But I would be fairly confident that you'll be familiar with these things that might be said in collected writings. Mas ele imagina que vocês estão bastante familiarizados com as coisas que ele disse que fazem parte
dos escritos das coletâneas dos escritos dele. And in particular in his book, Heal Thyself, and in another one, Free Thyself. E muito especificamente no seu livro Cura-te a ti mesmo, e também e muito especialmente no seu livro Liberte-se. Now, personally, I've always been very intrigued and involved in his title, the titles that he uses. E ele realmente sempre se sentiu muito chamado pelos títulos que ele deu a esses escritos. You may know that he also wrote a sort of an essay called You Suffer From Yourselves. E talvez vocês saibam que ele também escreveu um artigo que ele chamou Vocês Sofrem por Conta de Vocês Mesmos. So to just share one quotation from him. E para compartilhar apenas uma citação a partir dos escritos dele, He says, in this lies true health. ele diz, aqui está um caminho para a verdadeira saúde. True service and the fulfillment of our purpose on earth. Verdadeiro serviço e a realização do nosso propósito aqui na Terra. Well, what's he referring to? In what lies true health? Então, do que será que ele estava falando? Onde está a verdadeira saúde? I think it's very clear that what he was referring to was freedom from interference and control. Ele acha que é muito claro que o Dr. Bach se referia a uma liberdade em relação à interferência e ao controle. He speaks repeatedly of the great purpose of life. Ele falava repetidamente sobre o grande propósito da vida. To give another quote, E para compartilhar mais um dos seus trechos, he says, disease is the result of wrong thinking and wrong doing. ele disse, a doença é o resultado do pensamento errado ou da ação errada. And it ceases when the act and thought are put in order. E a doença passa quando a ação ou o pensamento é colocado em ordem. When the lesson of pain and suffering and distress is learned, quando a lição da dor, do sofrimento e da perturbação é aprendida, then there is no further purpose in its presence and it automatically disappears. não há mais propósito em sua presença e ela automaticamente desaparece. Well, I mean, come back here now, Bach. I want to ask you what you really mean here. Então, Dr. Bach, vem aqui de novo, porque eu quero te perguntar o que é que você queria realmente dizer com isso. But I can't get him back. Mas eu não consigo trazer ele de volta para cá. But I can't actually also ignore what he's saying. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ignorar o que ele dizia. He also says the soul's purpose on earth is this life. E ele também dizia que o propósito da alma na Terra é viver essa vida. And gaining knowledge and experience. E ganhar conhecimento e experiência. How might we relate all of that to our present situation? E como é que a gente pode relacionar tudo isso a essa nossa situação atual? How could that be related to COVID? Como é que isso poderia estar relacionada ao Covid, à pandemia? Well, perhaps it's a rhetorical question. Talvez essa seja uma pergunta retórica. But I'm certain that fear and anxiety are the opening to all illness. Mas ele diz, eu tenho certeza que o medo e a ansiedade dão abertura a todas as doenças. Now I'm going to step away from Bach's writings for a moment.
E ele diz, eu vou dar um passo atrás em relação aos escritos do Dr. Bach por um momento. And look towards the role of education as it's used to control us. E dar uma olhada no papel da educação e como ela é usada para nos controlar. If we are taught that we're controlled by the mechanics of scientific materialism, se nos é ensinado que nós somos controlados pela mecânica do materialismo científico, then what Edward Bach speaks of as the soul has no role in life. Então, aquilo que o Dr. Bach se refere como sendo a alma não tem nenhum papel na vida que a gente leva. If the imagination is just nonsense, then we're really automatons. E se imaginação é simplesmente bobagem, então nós somos apenas autômatos. Just a machine. Apenas máquinas funcionando. In education today, I'm certainly in my country, but I think across the world, in education today we're taught the mechanics of conformity. Na educação de hoje, acho que não só na Inglaterra, eu imagino que isso aconteça no resto do mundo, o que nos ensinam é a mecânica da gente se moldar. But we're not taught how to think. E não nos é ensinado como pensar. Now, we can come back to this later if you're interested. A gente pode até voltar a isso mais adiante se vocês estiverem interessados. But if disease is really a teacher, as Bach says, then how can we Mas learn? se a doença é realmente algo que nos ensina, como é que nós podemos aprender? If you personally have ever been involved in some kind of therapy, E se você pessoalmente já teve um envolvimento com algum tipo de terapia, then at some point the question arises, what is this really about? chega um ponto em que a pergunta aparece que é, de onde isso vem? What should I be doing? O que será que eu deveria estar fazendo? How can I change? Como é que eu posso mudar? Now, change is the key issue here, in my view. Então, mudança é a questão-chave na perspectiva dele. I mean, don't worry, I'm not going to go on with this much longer. Ele diz, não se preocupe, eu não vou me delongar muito nisso. Maybe it's just a coincidence, but when I see long faces, I think, this is not very amusing, Julian. Ele diz, talvez seja uma coincidência, mas eu estou vendo uns rostos meio assim, então ele fala, bom, talvez as pessoas não estejam muito entretidas com essa conversa. So let's look at all of this in terms of any one of the 38 flower remedies. Mas vamos olhar para tudo isso em termos de talvez algum dos 38 remédios. A couple of weeks ago, I was making heather as a flower remedy up on the mountain. Há 2 semanas atrás, ele diz, ele estava preparando o floral da heather no topo da montanha. Now, heather is not a popular remedy. Agora, heather não é um remédio que tenha assim, que faça muito sucesso, que as pessoas achem o máximo. I mean, because I'm a manufacturer, I can tell you which ones at the head of the list are most popular and which ones actually never get used and never bought. Ele sendo uma pessoa que prepara e vende os florais, ele pode dizer quais são aqueles que vendem, que saem que nem água, e aqueles que saem só um pouquinho, que quase ninguém compra. Now, part of my process is to understand what that really means for me personally. E parte do processo dele é tentar compreender o que isso significa. Ele quer saber. I think actually, if we look back to what Bach wrote about heather, there's quite an interesting story there.
E ele acha que, na verdade, aquilo que o Dr. Bai escreveu sobre a Heather tem uma história bastante interessante ali. I don't know whether you've read it, but he gave a little account of how he was having a lie down by the side of the River Thames after lunch one day. E eu não sei se vocês leram esse trecho, mas ele conta que ele estava dando uma deitada para descansar do lado do rio Thames depois do almoço um dia. And he suddenly looked up and saw a gorse bush in full flower. E ele, de repente, olhou para cima e viu uma toceira de gorse em plena florada. And he immediately went to visit a friend of his in the same town and asked this question. E ele, depois de um tempo, acabou indo visitar um amigo dele na mesma cidade. Ele fez para o amigo essa pergunta. What is there in your experience of flowers and landscape which could make you believe there is a God? O que é que existe na sua experiência da paisagem e das plantas que faz você acreditar que Deus existe? And the person he went to see immediately said, the landscape of heather in flower. E a pessoa que ele estava encontrando imediatamente falou: a paisagem de uma montanha toda florida com heather. So I'm just going to try and share the screen now. E ele vai então compartilhar a tela dele conosco agora. I don't know whether that is working for you. Ele não sabe se está funcionando para nós, mas está, it is. We can see it. Thank you. You can see it, okay. Yes. Now, I could take you up here for a long journey in terms of photographs. Eu poderia levar vocês aqui para o alto desse lugar numa longa jornada em termos de fotos. It's not far from, it's just over the border into Wales. É apenas um pouco depois da fronteira, na entrada do país de Gales. And on the mountain tops, there are no trees. E no topo dessas montanhas não há árvores. But at this time of year, it's completely covered with the flowers of heather. E nessa época do ano, tudo está inteiramente coberto com as flores da heather. And it's such an experience to be there and to see this plant. E é uma experiência incrível a gente estar ali e ver essa planta em flor. Of course, when I'm going up there to make a remedy, I take with me fresh spring water and the glass bowls. E é claro, quando ele vai lá para cima para fazer o floral, ele leva a água da nascente fresca e também as vasilhas de vidro. I picked some stems of the flowers and lay them out on the water. E ele pega alguns galinhos com as flores e coloca elas na superfície da água. And it's the most wonderful experience for me. E essa, para ele, é uma das experiências mais maravilhosas. This was taken, I don't know, maybe 3 weeks ago. Essas foram fotografadas e preparado o floral, talvez umas 3 semanas atrás. And when I've laid out the bowls. E quando ele colocou as vasilhas de água, there's actually nothing else to do. Não havia realmente nada mais que ele tivesse que fazer. I look around, make sure nobody else is coming. Ele deu uma olhada em volta para se certificar de que não tinha mais ninguém por ali. Make sure there's no interference. Só para se certificar de que não havia nenhuma interferência.
And then I just exist in this open space. E aí, ele diz, eu fiquei apenas existindo nesse espaço aberto, In silence. em silêncio. I don't take out my phone and fiddle with messages. Nessas horas, ele não pega o telefone dele para ver se tem alguma mensagem. Because my duty, my task is to be there as a guardian and in service. Porque o seu dever e a sua tarefa, quando ele está ali, é estar ali como um guardião, a serviço. But every time I do this, I end up thinking, who am I? Mas todas as vezes que ele faz isso, ele acaba por refletir, quem sou eu? And if you remember what the Heather remedy is for, it's E se for você people se who... lembrar, Sorry. de para que é o remédio da Heather, It's for people who can't actually bear to be alone, and so they're constantly seeking the company of others. o remédio é para pessoas que não suportam estar sozinhas. Então, elas sempre têm que procurar a companhia dos outros. But actually, in my experience, this was 3 hours of solitude when I was completely alone. E, na verdade, na experiência dele, essas foram 3 horas de solidão, nas quais ele esteve completamente a sós. And yet I was completely unified with all life. E, no entanto, ali ele estava completamente unificado com o todo da vida. Now that idea of unification Agora, essa ideia da unificação seems to me absolutely integral to the nature of this remedy and maybe all of the flower remedies. parece para ele absolutamente essencial para o remédio da Heather e talvez para todos os outros também. Now, what might scientific materialism have to say about that? Agora, o que o materialismo científico teria a dizer sobre isso? Well, I think they would say, I'm out of my mind. Talvez ele dissesse, você está fora de si. Well, that may be the real boundary that we need to pass through. Talvez esse seja realmente o limite que nós precisamos transpassar, não é? We need to pass through the boundary of the control of the mind. Talvez a gente precise realmente conseguir ultrapassar a fronteira do controle da mente. And how it all links to the soul. E como tudo isso se relaciona com a alma. If this is beginning to make clear a pattern in this talk, then what I would suggest is this. Se isso está começando a trazer clareza nessa condução de pensamento nessa palestra, o pensamento no qual ele quer focalizar é o seguinte. I think that the earlier questions about light and darkness in the sun method Ele acha que a pergunta inicial sobre a luz e as questões sombrias in the sun method, yes, na discussão do método solar, do método de preparo solar, is about this reference to understanding the unification of existence. Ela tem a ver com essa compreensão da unificação da existência. And also about learning to trust in life. E também em relação a aprendermos a confiar na vida. And that's what I meant by referencing the path of learning.
E é isso o que ele quis se referir quando ele fez menção ao caminho do aprendizado. Now, please believe me, I'm not trying to teach you anything. E, por favor, acreditem, eu não estou tentando ensinar nada para vocês. But rather, I'm trying to share my experience. Mas, ao invés disso, ele está tentando compartilhar a experiência dele. And to be open. E também estar aberto. And to question what we think we know. E questionar aquilo que a gente acha que a gente sabe. Let's look at another one of the 38 Bach flower essences. Vamos olhar para mais um dos 38 florais de Bach. White chestnut. A white chestnut. Now this is a white chestnut tree, a mature tree, maybe 100 years old. Essa é uma árvore da white chestnut, uma árvore já madura, talvez tenha uns 100 anos. And in full flower. E em plena florada. This is a little individual flower head. Essa é uma inflorescência individual. Now, I could keep you here a long time talking about the geometry of the flowers or the lack of geometry. E eu poderia me alongar falando sobre a geometria dessas flores, ou talvez a falta de geometria nelas. And the timing of the way that the flowers open and they change color. E o ritmo, o tempo em que essas flores se abrem e como elas mudam de cor. But I think we should get on. Mas ele acha que a gente precisa seguir adiante. What Bach says is, with white chestnut, we can't stop the circling thoughts. O que o Dr. Bach dizia é que com a white chestnut a gente não consegue parar os pensamentos circulares. He says it's important when it's usually at such times when the interest of the moment is not strong enough to keep the mind full. E ele se refere ao fato de que isso é para horas em que o interesse do momento não é suficientemente forte para manter a mente focada. Well, I would say, is it really about keeping the mind full or keeping the mind empty? E ele, então, Julian diria, será que é porque a gente precisa estar com a mente cheia ou se a gente precisa esvaziar a mente? I mean, actually, I suppose I'm thinking here of meditation and emptying of the mind. E talvez, então, ele esteja se referindo à meditação e à capacidade de esvaziar a mente. Now we answer this question, we approach this question individually. Agora a gente se abre e a gente aborda essa questão individualmente. Or to put it another way, how do you see this question? Ou colocando de uma outra maneira, como é que você vê essa pergunta? I mean, I see these kids going down the street now with headphones on. E ele diz que ele vê as crianças ou os jovens andando pela rua, todos com fones de ouvido e entretidos com aquilo. I mean, I can only see the headphones when they take off the hoodie. Na verdade, só dá para ver os fones de ouvido quando eles tiram o capuz, né? But in this day, now we seem to be unable to endure silence. Mas nesses tempos de agora, parece que a gente não suporta estar em silêncio. Now, sitting in silence without talking. Estar sentado em silêncio, sem falar. Don't worry, I'm not going to do that to you now. Ele fala, não se preocupe, eu não vou fazer vocês fazerem isso agora. You can do it on your own. Mas vocês podem tentar fazer isso sozinhos. I mean, what I like when I'm doing this kind of assembly of ideas is what I hear. People say things and I think, oh gosh, that would be really interesting.
E o que ele gosta quando, brincando com essa ideia, é que quando ele ouve as pessoas falarem a respeito de alguma coisa, ele fala, isso pode ser muito interessante. But if your head is full of ideas, you won't hear anything. Mas quando você está com a cabeça lotada de coisas e de ideias, você não ouve nada. Actually, the radio presenter just a couple of days ago was saying, well, I went to a particular school. E um apresentador de rádio, há uns dias atrás, estava falando que quando ele foi numa escola específica, quando ele ia para uma escola específica, And occasionally in the school, the kids were all told to sit in silence for an hour. e ocasionalmente naquela escola era dito para os alunos que eles tinham que sentar e ficar em silêncio por 1 hora. Well, I mean, we started today with the question of light in these troubled times. Bem, nós começamos hoje com a pergunta da luz nesses tempos tumultuados. But what about silence in these noisy times? Mas e o silêncio nesses tempos de tanto barulho? Where am I going with all this? Onde é que ele está querendo chegar com tudo isso? Well, my idea always is to, if you like, sow seeds in your thinking, rather than tell you what I think you should think. A ideia dele, em geral, é de colocar sementes no seu pensamento, ao invés de dizer a você o que você deve pensar. I mean, some of you, no doubt, are trained in therapy of some kind. Alguns de vocês, não há dúvida, são treinados, têm treinamento em algum tipo de terapia. Many years ago, I started in counseling. Há muitos anos atrás, ele buscou conhecer mais os processos de aconselhamento. And I was told, listen, don't speak. E o que disseram para ele fazer é escute, não fale, ouça. Now, in consultation with Bach flowers, that must be the primary thing. Nas consultas com os florais de Bach, isso deve ser a coisa principal. Don't jump to conclusions. Não chegue imediatamente a conclusões. Wait for confirmation. Espere a confirmação. And in English, I always think of this in terms of what is the problem, when did it happen, and why do you think it occurs? Em inglês, ele sempre pensa nesses termos. Qual é o problema, quando ele ocorreu e por que você acha que isso aconteceu? Now, if I apply that to myself personally now, it might be about what I'm doing right now. E se ele aplicar isso pessoalmente para ele agora, teria a ver com o que ele está fazendo agora. Writing these notes about the material that I'm now presenting. Fazendo essas anotações sobre o material que ele agora está apresentando. So what am I looking for here? E o que ele está buscando aqui? When did that begin? Quando foi que isso começou? And why is it important to me? E por que isso é importante para ele? Well, to be truthful, I would say, what am I looking for? Então, para falar a verdade, eu diria, o que é que eu estou buscando? I'm looking for some guidance on how to give this talk. Eu estou buscando uma guiança, uma orientação sobre como apresentar essa palestra. When was that happening? Quando isso estava acontecendo? Well, it was last week when I was making notes. Na semana passada, quando ele estava fazendo anotações. And why does it happen? E por quê que aconteceu?
Well, for me, Para ele, it's about self-discovery. tem a ver com a autodescoberta. What am I learning in doing this now? O que é que eu estou aprendendo ao fazer isso agora? I suppose, looked at in that context, I'm an explorer. Então, ele supõe que, olhando por esse contexto, ele é um explorador. And, sorry, I just lost my way there. I think really that I should relate this question to Dr. Bach and his flower remedies. E ele acha que, em verdade, ele deveria colocar essa questão para o Dr. Bach e seus remédios florais. After all, he was an explorer, don't you think? Ele, na verdade, era um explorador numa aventura, vocês não acham? Now, in this particular context, there are some of the remedies that I can just dismiss straight away. E nesse contexto específico, tem alguns dos remédios que eu poderia já deixar de lado de imediato. I mean, it's not going to apply to vervain. Por exemplo, não seria o caso do vervain, At least not in this case. pelo menos não nesse caso aqui. Bach says of vervain, those with fixed principles and ideas. O Bach dizia que o vervain se aplica para aquelas pessoas que têm princípios e ideias muito fixos. Which they are confident are right and which they rarely change. E que eles estão totalmente confiantes de que eles estão certos e que eles não mudam de ideia. Raramente mudam de ideia. So for me, what happened next? Então, para mim, o que acontece em seguida? Well, at the time, I had with me my copy of the book, The 12 Healers. Naquele momento em que ele estava trabalhando na palestra, ele tinha com ele uma cópia do livro Os 12 And I Curadores. started to look through it and I thought, okay, there's the list of remedies. E ele começou a folhear o livro e falou, bom, aqui tem uma lista dos remédios, Which he has, as you know, in 7 groups. que ele tem, como vocês sabem, em 7 grupos. But I'm not usually a fan of this system. Mas ele, em geral, não é um fã desse sistema. Because I just don't see where you start. Porque, olhando para esses 7 grupos, ele não enxerga muito por onde começar. And I've never been able to really remember the names of the groups. E ele nunca conseguiu realmente memorizar o nome desses 7 grupos. And certainly, in many cases, I can't remember which remedy goes in which group. E, na verdade, em muitos casos, ele não lembra que remédio pertence a que grupo. And I mean, I've been working with the remedies for, I don't know, 40, well, decades, many decades. Ele vem trabalhando com os remédios há, sei lá, quantas décadas, enfim. So I'm, all right, you could say, well, that's your problem, Julian. E vocês poderiam dizer, bom, mas isso é um problema seu, Julian. Why not look again and see what you can learn? E por que não olhar de novo e ver o que você pode aprender? So actually what I came upon was the group which is not sufficient interest in present circumstances. Então, onde ele chegou foi no grupo que fala da falta de interesse pelas circunstâncias presentes. Now, I can only say this is what I was told to do, so I opened the book and I did what I was told and I read. E ele só pode dizer, bom, isso é o que me falaram para fazer, então ele abriu o livro e começou a ler, como era suposto fazer. So you probably know in this group there is Serato, Scleranthus, Gentian. E talvez vocês saibam que nesse grupo tem a Cerato, a Scleranthus, a Gentian, Gorse, Hornbeam and Wild Oat. Gorse, Hornbeam e Wild Oat. And I've worked with all 6 of them at different times. E ele já trabalhou com
cada um deles em ocasiões diferentes. But if you'd like to, I'd like to spend a little time together looking at them again. Mas se vocês acharem bom, ele gostaria de passar um tempo dando uma olhada em todos eles outra vez. In the context of where we are in this present time. No contexto de onde estamos nesse momento presente. So if we started with the first one, gorse. E se a gente começar com o primeiro, gorse? Are you going to share screen with me? That's it. Okay. I think, well, I don't think this is really relevant to the way I feel about this project today. Ele não acha que esse é realmente relevante para a maneira que ele se sente com relação a esse projeto hoje. But then I say to myself, don't be so fast to dismiss it, Julian. Mas aí ele diz para ele mesmo, não vá já botando de lado tão rapidamente. I mean, that's my impatience at work. No, it's not that one. I want to look at another one. Mas aí é o impatience dele funcionando, que ele fala, não, não é esse, deixa eu já pular para o outro. I mean, Bach describes gorse as a time when we've given up hope and belief in change. E o Bach descreveu o gorse como sendo para períodos em que a gente desistiu de ter esperança e acreditar que alguma coisa vai mudar. And maybe that's exactly what I've given up hope in. E talvez seja exatamente isso que ele tenha perdido a esperança de que I mean, vai gorse, acontecer. as you can see in this picture, is absolutely brilliant light on the land. Porque a gorse, como vocês podem ver nessa imagem, é a absolutamente luminosa luz sobre a terra. So it kind of represents light in the darkness, light in these troubled times. Ela, como que representa a luz em tempos sombrios, a luz nesses tempos de tanto tumulto? Now, I really have to say that every one of these remedies I really love because of the experience of being in the situation where the plant grows. E ele tem que dizer para a gente que cada uma dessas plantas ele realmente ama, por causa da experiência de estar nos lugares onde a planta cresce e floresce. I mean, I'm on the other side of the Earth in terms of the hemispheres to Brazil. Então, ele está do outro lado do mundo em termos dos hemisférios, com relação ao Brasil. And just as you're shortly going to come back to the spring, we are going to shortly come to winter. E do mesmo jeito que vocês estão começando a entrar logo mais na primavera, nós estamos começando a ir na direção do inverno. And as the days get shorter and the darkness starts to impose everything on the life. E à medida que os dias vão ficando mais curtos e as horas mais compridas, sombrias, vão se impondo sobre o campo vivo, that's when gorse begins to flower. É aí que a gorse começa a florescer. And when we get to the darkest time of the year, that's when it starts to really open up to the light. E quando a gente chega no período mais sombrio, mais escuro do ano, é aí que ela começa a se abrir mais inteiramente para a luz. So if we are entering a time of darkness, então, se nós estamos adentrando um período sombrio, maybe that's exactly what we need. Talvez isso seja exatamente o que nós mais precisamos. The next one is hornbeam. O seguinte é a hornbeam, which has the attribution that we don't have sufficient strength mentally or physically
to carry the burden of life placed upon us. E os atributos dela são para quando a gente não sente que a gente tem suficiente forças para arcar com os fardos da vida. Actually, reading those words of Bach, I must reconsider what I thought I knew about Hornbeam. E talvez agora, relendo essas palavras do Dr. Bach, Julian, acha que ele precisa reconsiderar o que ele sabia em relação a Hornbeam. It's a remedy that I too easily dismiss. Pois é um remédio que ele muito rapidamente já põe de lado. Because I think, oh, they're just lazy people who can't be bothered to go and do it. Ah, isso aí é só para pessoas que são preguiçosas, que não querem fazer o esforço para pegar e fazer o que tem que ser feito. But when we think about any of the essences in that judgmental way, mas quando a gente pensa sobre qualquer dos florais dessa maneira julgadora, Bach is more sympathetic and understanding. Na verdade, o Dr. Bach era muito mais empático e tinha mais compreensão. I mean, the next one is wild oat. O seguinte é Wild Oat. This is one of the what we call catalyst essences. E essa é uma das que nós chamamos de essências catalisadoras, which can bring us to a point of change. Que pode nos trazer para um ponto de virada, um ponto de mudança. It's when we can't see the clear light and which will enable us to make a choice. É quando a gente não enxerga a luz clara que vai nos ajudar a fazer uma escolha. It's not just about career choices, which is the way it's normally put out. Não é só para escolhas em termos de carreira, como normalmente as pessoas acham que é. But about everyday decisions. Mas tem a ver com decisões de todo dia. Perhaps I know exactly what I should do. Talvez eu saiba exatamente o que eu deveria fazer. But a symptom of the present time is that I cannot see how to make a clear choice. Mas um sintoma desses tempos, nesse momento presente, é que eu não estou tendo clareza para fazer uma escolha clara. This is a picture of scleranthus. E aqui, essa é uma imagem da escleranthus. And here Bach says it's not a choice that's so plural, but a choice between this and that. E com ela, o Bach dizia que não é uma questão de escolhas plurais, e sim é uma dúvida entre isso ou aquilo. Don't forget that this is the group for those who suffer uncertainty. Não se esqueçam que esse é o grupo para aqueles que sofrem de incerteza. And given the question that I was asking, I just astonished. How appropriate is the answer. E dada a pergunta que ele tinha se colocado, ele está muito surpreso, né, com a magnitude da resposta. And the last one in the group is gentian. E a última nesse grupo é a gentian. I was up on the cliffs a couple of weeks ago making the gentian mother essence. E ele estava no alto dos penhascos há umas 2 semanas atrás em busca de preparar a essência da gentian. And for me, it's one of the more difficult essences to make. E para ele, essa é uma das essências mais difíceis no preparo. As you know, it's for discouragement. Como vocês sabem, ela é para quando a gente está muito desencorajado. My father was a gentian type. O pai do Julian, ele diz, era um tipo gentian. And I'm sure he would forgive me if I tell you a little story. E eu tenho certeza que ele me perdoaria se eu contar uma pequena história sobre ele. He was
all his life was a great lover of horse racing. A vida inteira ele amou corrida de cavalo. And he would back the horses. E ele apostava nos cavalos com dinheiro. And if he said, if I back it to win, it will come second. If I back it second, it will come fourth. E ele dizia assim, se eu apostasse que ele vai ganhar, ele vai chegar em segundo. Se eu apostar que ele vai chegar em segundo, ele vai chegar em quarto. I think that obviously part of that is in my genes. E ele acha que, obviamente, parte disso entrou nele pela genética. I think I inherited it. Ele acha que ele herdou isso. And with making gentian, there's always a problem of place, timing, and clarity with this essence. Então, ao preparar a gentian, sempre tem um problema de tempo, de lugar, no preparo da essência. If you're inclined to the gentian remedy type, then you will look at COVID as inevitable. Se você tem uma tendência a ser um tipo gentian, você olha para a pandemia do Covid como sendo inevitável. I mean, it's just look at the percentage figures of who catches gentian. E olhe para a figura percentual de quem pega gentian or COVID. Who catches? No, COVID. Yeah, COVID. So, Yeah. you know, Então, olhe para a porcentagem. I've had some vaccination. E ele passou pela vacinação. And they say it's 90% effective. E eles dizem que é 90% eficaz. Well, I bet I'd be in the 10% that's not effective. E ele aposta, Julian, que ele estaria nos 10% para quem não será 100% eficiente. So Nino thinks that I'm wrong, but it doesn't really matter. I'm just telling you a story. Ele pode estar errado, mas não importa. Ele está contando para vocês uma história. The last one in the group is Serato. E a última nesse grupo é Serato. And if I had more time, I would tell you about the journey I took with some friends going to China, searching for Serato. E se ele tivesse mais tempo, ele contaria para nós sobre a grande busca numa viagem à China em busca do Serato. I mean, it's one of the most interesting journeys I've made. Essa foi uma das jornadas mais interessantes que ele fez. And you can actually see the film we made about it. It's called Searching for Serato. You can see it E online. vocês podem assistir online o filme que ele fez sobre isso, que chama Em Busca do Serato. But as a remedy, it's about finding meaning in the mystery. Mas como remédio, ela é para encontrar significado no mistério. I don't look at the usual judgmental account of them being foolish imitators. Não olhe para essa descrição muito julgadora que fala que os tipos Seratos são os bobos que estão sempre imitando os outros. But search for the deeper meaning. Busque o significado mais profundo. Now, in a way, there isn't just one answer that will fix the problem. Então, a gente pode olhar e ver que não existe somente uma resposta que vai resolver o problema. Everything is potentially useful to me here and now. Tudo é potencialmente útil para mim no aqui e agora. I mean, when talking about Bach 38 essences, we tend to think of getting in the little bottle and taking a few drops. Quando a gente fala sobre os 38 remédios do Dr. Bach, a gente pensa, bom, pega um vidrinho, pega umas gotas, toma algumas gotas. But when I did this project on uncertainty, I didn't take the essences physically at all.
Mas ao fazer esse projeto sobre a incerteza, ele não tomou realmente nenhuma das essências, fisicamente falando. What I learned was just by thinking through the group of uncertainty and matching them to the mental image. O que ele aprendeu foi através de pensar sobre cada uma nesse grupo da incerteza e percebendo como é que isso se relacionava com a sua imagem mental. Can this really work? E será que isso realmente funciona? Can I link to an idea just by thinking about it? Será que eu posso me conectar com uma ideia apenas através de pensar sobre ela? Well, it works for me. Bem, funcionou para ele. And photography always takes me back to the place where I took the photograph. A fotografia sempre me leva de volta ao lugar onde eu tirei aquela foto. And it links me into the being of the plant. E ela me reconecta com o ser da planta. If you're not sure what I mean by that, I suggest you look at the picture of someone you love. Se vocês não têm certeza do que eu quero dizer com isso, eu sugiro que você olhe para o retrato de alguém que você ama. It's not the same as being there with the physical contact, but it makes contact. Não é a mesma coisa que você estar ali em contato físico com a pessoa, mas isso cria uma conexão sua com a pessoa. Now, I realize that for those of you who are not familiar with European plants, this may be more difficult. E ele se dá conta que para vocês que não têm tanta familiaridade com as plantas da Europa, talvez isso seja um pouco mais difícil. I mean, for me, I've been living with these plants most of my life. Porque para ele tem convivido com essas plantas a maior parte da vida. When I lived in Australia in 1980, one of the reasons I came back to the UK Quando ele morou na Austrália no ano de 1980, uma das razões pelas quais ele voltou para a Grã-Bretanha was because I realized that my work with Bach flowers needed me to be closer in contact with the flowers. foi porque ele se deu conta que o trabalho dele com as flores de Bach pedia que ele morasse perto daquelas flores. But there are always ways around this. Mas sempre há maneiras da gente contornar isso. You can look at some of the films that we've made online. Você pode assistir os filmes que nós fizemos, que estão disponíveis online. You can see these either on the website of Florais or you can see them on the Bach Educational Resource. Vocês podem ver ou no website, em websites de Florais, assim como no website do Bach Educational Resource, que é o site dele que tem as And you can aulas. study some of the books. E você pode também estudar alguns dos livros, Like Form and Function, that's why it's written. como o Forma e Função. É por isso que ele foi assim escrito. Or you can step away from the plant identity Ou você pode dar um passo atrás com relação à identidade da planta and observe the qualities of the person for whom an individual essence is appropriate. e observar as qualidades da pessoa para quem uma essência individualmente vai ser apropriada. And who is that person? Who should you study? Quem é aquela pessoa? Quem é que você deve estudar? Why, it's yourself. É você mesmo. That is what I had in mind with the title, The Learning Path of the Teacher. E é isso que ele tinha em mente ao dar esse título, O Caminho de Conhecimento do Professor ou da Professora. If you don't know what it feels like to be in a sweet chestnut state, Se você não sabe como é a sensação e o sentimento de estar num estado da sweet chestnut, a state of darkness and despair, um estado de
muito sombrio e de grande desespero, if you don't know what it feels like, how can you hear and understand that state for other people? se você não sabe como é que é se sentir assim, como é que você pode ouvir e compreender o estado de uma outra pessoa que esteja ali? That is why when I first began to learn about the Bach essences, I took every one of them in turn. E é por isso que ele, quando começou primeiramente a aprender sobre os florais de Bach, ele foi tomando cada uma das essências, uma de cada vez, To study and experience what they were about. para estudar e para ter a experiência, a vivência do que elas são. Now, in some respects, that means a journey into the darkness. Em alguns aspectos, sob certos pontos de vista, isso significa uma jornada por lugares muito sombrios. The darkness of memory and past experience. Lugares sombrios da memória e também de experiências passadas. Now, to move on for a moment, Mas para seguir adiante por um momento, I was talking recently to a friend about COVID, and in particular about age. e ele estava recentemente tendo uma conversa com um amigo sobre o Covid e especificamente sobre a idade. I'm now 74. Ele agora tem 74 anos. And I must begin to look towards the process of dissolution. E ele precisa começar a olhar para o processo da dissolução. This friend that I was talking to, actually, she's a little bit older. E essa amiga com quem ele estava conversando, ela é, na verdade, um pouco mais velha. And faced with the question of what to do with her possessions, E ela está diante da questão do que fazer com as suas possessões. and the structures of her belief, E as estruturas do que ela acredita. she said that she felt confused and a little afraid. E ela disse que estava se sentindo confusa e um pouco temerosa. And then she told me what came into her mind was cherry plum. E aí ela me disse que o que veio à mente dela foi a cherry plum. Bach writes, fear of the mind being overstrained. E o Bach escreveu, medo de que a mente esteja hiperestressada. Of reason giving way. E a pessoa acabar cedendo e perdendo a razão. And what came into her mind was the image of cherry plum as the first blossom of the new year coming out of the darkness. E o que veio à mente dela foi a imagem da cherry plum como a primeira florada do ano novo, com a luz vindo depois do tempo tão sombrio. Again, it's the light that shines out of the darkness. De novo, é a luz que brilha saindo da escuridão. I suppose for me now, today, the essence making year is over. It's finished. E ele supõe que para ele, hoje, o processo de preparar essências terminou. So I've got 4 months or more of nothing to do. Porque agora, com a estação como está, ele tem uns 4 meses ou mais com nada para fazer. But all through the winter, I've watched all the remedy plants and the trees. Mas, ao longo de todo o inverno, ele fica observando todas as plantas dos remédios e as árvores delas também. And it's a fascinating study for me. E esse é um estudo fascinante para ele.
As I say again, it's the light that shines out of the darkness. E como ele diz, mais uma vez, é a luz que brilha, saindo, emergindo da escuridão. Now, for some reason, what came into my mind now was the subject of migraine. Of migraine? Migraine. Of what? Migraine. Ah, ok. Então, o que, por alguma razão, o que veio à cabeça dele foi o tema da... como é que chama em português? Enxaqueca. You know what it is? Yes, enxaqueca. Apparently 1 in 7 people suffer from migraine. Aparentemente, 1 em 7 pessoas sofrem de enxaqueca. Now, medically, we look at treatments, but we don't look at causes. Medicamente, a gente procura tratamentos, mas a gente não olha para as causas. If we were now face to face in a class, we could discuss this between us. Se nós estivéssemos cara a cara numa aula, a gente poderia ter algumas conversas entre nós sobre isso. And maybe, I don't know, maybe 7 out of 49 people who are here actually suffer from this problem. E eu não sei quantas, mas talvez 7 entre as 49 pessoas que estão aqui sofrem de enxaqueca. He's got a knack, my son, of always calling when I'm just about to eat lunch or I'm in the middle of a talk. Ele diz, o filho dele tem um jeitinho que ele sempre liga quando ele está quase na hora de começar a comer ou quando ele está no meio de uma palestra. If anything would give me a headache, it would be him. Se alguma coisa me dá dor de cabeça, é ele. But I mean, as I'm now the only one who can really speak openly about this, I have to disclose my own experience. E como ele agora é o único que pode falar abertamente sobre isso, ele precisa se abrir com relação à sua própria experiência pessoal. Which is perhaps what I've just done. O que é, talvez, o que ele acabou de fazer. I mean, I've never suffered from migraine. Ele, na verdade, nunca sofreu de enxaquecas. And don't really get headaches. E não costuma ter dores de cabeça. But my mother did, and at times it Mas was a mãe dele insufferable. tinha. E And at times durante it was certos insufferable períodos for her era and for family. insuportável. Era insuportável para ela e para a família. Now, I'm not suggesting there might have been a flower remedy that would have changed things. E ele não está com isso querendo sugerir que haveria um remédio floral que teria mudado isso. Although perhaps cherry plum would have helped. Mas talvez cherry plum teria ajudado. But I can remember as a child that it was related to personal stress. Mas ele se lembra, quando criança, que estava relacionado a estresse pessoal. I mean, and what we now call obsessive compulsive disorder. No que hoje nós chamamos de desordem obsessiva compulsiva. I mean, is there a Brazilian equivalent? Yes, yes. Now, I'm not suggesting that you should look for the remedy that would treat migraine. E eu não estou sugerindo que vocês busquem encontrar qual é o floral que iria tratar enxaquecas. I mean, if we think of the essences in that way, then we'll start to think like medics. Pois se a gente pensar sobre as essências dessa maneira, a gente vai começar a pensar que nem o pessoal da classe médica. I mean, what a medic would say, if that is a symptom, then this is the cure. Porque geralmente o que eles dizem é, se o sintoma é esse, a cura é essa. No, not for me. Não, não por aí, não é assim que ele acha que deve ser. Because what I want to go back to is the idea that we are individual and must discover the process of cure for ourselves.
Porque onde ele quer retomar e chegar é na ideia de que nós somos indivíduos e que é muito importante que a gente faça a descoberta das curas por nós mesmos e para nós mesmos. In the last year of his life, Bach wrote a short piece with the title, Let Us Be Ourselves. No último ano de sua vida, o Bach escreveu um pedaço, um trecho curto em que ele dizia, what's the title again? Let us be ourselves. Que nós possamos ser nós mesmos. He says, and has it ever occurred to you how God speaks to you? E ele então, nesse trecho, dizia, você já pensou sobre como é que Deus conversa com você? And these are his words, not mine. E essas eram palavras dele, não do So Julian. blame him if you don't agree. Então, põe a culpa nele se você não concorda. How God speaks to you and tells you of your own individuality. De que jeito será que Deus fala com você a respeito da sua própria individualidade? And of your very own work. E também a respeito do seu trabalho único. Of how to steer your ship true to its own course. E como estar direcionando a sua embarcação para que ela esteja no seu rumo próprio. He speaks to us through the instincts of your soul. Ele fala para nós através dos instintos da nossa alma. We may each have an individual idea of what this means. Cada um de nós talvez tenha uma ideia individual do que isso significa. For me, it means listening to what we hear and recognizing what speaks to me personally. Para mim, isso significa eu escutar o que eu estou ouvindo e reconhecer o que me diz, o que me é dito pessoalmente. And that is what I meant at the outset as the learning path of teachers. E é a isso que ele queria se referir quando ele estava falando do caminho de aprendizado dos professores. Now, what I've written, I could go on for another 10 minutes, but I'm also aware that there is a limited period of time for you on this. And I mean, I can talk all day. E ele falou, bom, o que eu tinha a dizer, eu poderia até continuar por muitos minutos, mas eu entendo que existe um tempo limitado para a nossa palestra, e ele disse, eu poderia continuar falando o resto do dia. What do you want me to do? Então, o que é que vocês querem que eu faça? For me, you could keep talking, Julian. Yeah? Okay. Então, ela disse que ele pode continuar falando, sim. I mean, as I was writing, a memory crept into my mind. Então, à medida que ele estava escrevendo, uma memória entrou no seu pensamento. It came from nowhere. Veio do nada. I remembered myself as an 11-year-old boy at school. Ele se lembrou de si mesmo como uma criança de 11 anos na escola. And I was studying optics in the physics class. E ele estava estudando ótica na aula de física. Do you know what I mean? Vocês sabem o que eu quero dizer com isso? The study of the eye and how we see things. O estudo do olho e de como a gente enxerga as coisas. Now, when the teacher explained that the eye both inverts and remeasures what it sees, E quando o professor explicou que o olho não somente inverte, mas também redimensiona aquilo que ele enxerga, I put my hand up. ele levantou a mão. But sir, that means we never see anything the way that it really is. Mas, professor, então isso significa que a gente nunca vê uma coisa do jeito que ela realmente é? I was dismissed as an idiot. E ele foi posto de lado como um bobo. Probably correct.
Isso provavelmente estava certo. But it was when I began to question my sense of the perception of reality. Mas foi desde aí que ele começou a questionar a maneira que ele percebia a realidade. And I'm still there in that class trying to understand. E ele ainda está naquela aula tentando compreender. Perhaps it's time actually to go back to the beginning. Talvez seja a hora da gente retomar e de volta para o começo. I could say much more about what is called the prescriptive approach of being certain that you know. E ele poderia dizer muito mais em relação a essa abordagem prescritiva de você falar, não, eu sei, é isso que você precisa. I can see who you are, you're this. Eu estou vendo quem você é isso. But I'd like to actually take us back into the journey of discovery. Mas ele gostaria de nos levar de volta para a jornada da descoberta. So when people ask, what would Dr. Bach think about this now? E quando as pessoas perguntam o que o Dr. Bach pensaria disso Would he que have está found acontecendo agora? Would he have found new remedies? Would this have happened? Would that have happened? Será que ele teria buscado novos remédios? Teria acontecido isso ou aquilo? We don't know what would happen to him. It was his life, not ours. Nós não sabemos o que teria acontecido com ele, era a vida dele, não a nossa. So the journey that I'm on is my life. E a jornada na qual eu estou é a minha vida. And I don't yet know where it's going to take me or what I'm going to discover or learn. E ele ainda não sabe onde isso vai levar a ele, o que ele vai descobrir e aprender. And that's why I still ask questions. E é por isso que ele continua a propor perguntas, a fazer Because perguntas. if we don't ask questions, then we won't know, well, in my view, we won't know anything. Pois se a gente não questiona e não pergunta, na percepção terms of dele, a gente really não vai knowing saber it. nada. Não em termos de realmente saber. Actually, I'm going to call that to a halt now, because I could go on and say more about that, but I'd quite like to know at least some of the things that you have been saying in the chat room. E ele vai fazer uma pausa agora, vai interromper essa linha de pensamento, porque ele gostaria de ver o que vocês comentaram, que comentários tem aqui no chat. Can we do that? Podemos fazer isso? Ruth, tem um comentário da Lindsay, que ela fala, quando tudo se torna incerto, o que nos resta é ter fé e confiar em nós mesmos. Eu acho que ela falou isso quando ele estava falando sobre Gorse. So there's a comment here from Lindsay when she said, when everything becomes uncertain, then we have to look inside and trust from within ourselves. Lovely, I agree. E ele diz, eu realmente concordo, sim. Tem um outro comentário da Silvana Chaves. Eu não sei em que momento que ela falou, eu tenho a impressão que foi em relação à educação. Então ela coloca, lavei a minha alma, eu também, que eu acho que ele falou que a educação, ela coloca a gente em quadrados. Sinto como se estivessem colocando a pessoa num quadrado. Yeah, so there was another comment from Silvana Chaves that she believes happened when you commented about
this present time education, and she said, oh, this really washed my soul. I also feel like that. I feel as if we're being kind of framed in a box. Absolutely my view. Ele disse sim, exatamente como ele enxerga também. Aí tem um outro comentário, quando ele falou sobre Gorse, a Lucimar falou que no sul do Brasil eles encontram em Canela, ela já até pegou para levar para mostrar para os alunos dela, porque a Lucimar fica em Rondônia. So Lucimar said that at the very south of Brazil, there is an area, when you were speaking about gorse, where she has found it growing, and she actually picked it and has brought it over. She lives much more north of Brazil. Yeah. Uh-huh. Well, actually, when we talk about these things, one of the things that comes into my mind is I spent a few days in the Amazon jungle. E ele diz, bom, quando a gente fala sobre isso, uma das coisas que vem à minha mente é que ele passou há tempos atrás, alguns dias na floresta amazônica. And it's a very different experience, is all I can say. E é uma experiência muito diferente, isso é o que ele pode dizer. But then actually, it's not really different if you actually give up your sense of individuality and step into the space of the experience. Mas ele diz, mas na verdade não é tão diferente se você abre mão de estar pensando aqui na sua individualidade e entra totalmente e plenamente na experiência. I don't know whether that makes any sense, but... Não sei se isso faz sentido para vocês. Tem uma pergunta, eu vou pular alguns comentários só para chegar na pergunta para a gente não ficar muito tarde. A Lurdinha pergunta, Julian, quando você diz para não chegarmos a conclusões imediatas numa consulta e esperarmos a confirmação, como realmente saberemos na prática? So there's a question that she said, Julian, when you say don't jump into conclusions and kind of listen and wait to have the confirmation, how do you suggest we do this in practice? Sorry, could you say that again? Yes, she's talking about you having said so emphatically that we should not just go and jump into conclusions and say, oh, I know this is what you need, and that we should wait and listen to really sense what's needed. How do you suggest in practice that we do this? Well, that's a very specific individual question, and I can't answer it. I can tell you what I do about it. Essa é uma pergunta muito específica, individual, e ele não pode dar uma prescrição para você, mas ele pode contar para você como ele lida com isso. I mean, I think I've come to a point where ele acha que ele chegou a um ponto no qual I don't assume that I know the answer. Ele não parte do princípio que ele sabe a resposta. I mean, and that's been something that's been taught to me by working with other people. E isso é algo que lhe foi ensinado através de trabalhar com outras pessoas. I mean, I was talking one time with somebody in Japan who said that they'd just learned about flower remedies and they'd read all about it, and after a day they knew everything there was. E ele estava recentemente falando com alguém que disse, eu acabei de aprender os remédios de Bach, li tudo e agora eu sei tudo já sobre os remédios de Bach. And I just thought, well, obviously I'm a very slow learner. E ele então pensou cá com ele, nossa, then, eu acho que eu aprendo muito devagar, então. When I was at school, I didn't properly pay attention to most of the stuff that I was being taught. Mas ele, como aluno, quando estava na escola, ele não prestava muita atenção nas coisas que estavam sendo ensinadas. And I didn't go to university. I could have gone to university, but I decided not to. E ele não foi
para a universidade? Poderia ter ido, mas decidiu, escolheu não ir. And I think the reason was I didn't really want to think in that way. I wanted to do things and be practical. E a razão, ele acha que foi que ele não estava querendo pensar dessa maneira, ele queria fazer coisas e lidar com as coisas de forma prática. And make things and paint and draw. Fazer coisas e pintar e desenhar. But you know that you have to follow the path that you get led upon. Mas você tem que seguir o caminho para o qual você vai sendo levado. So going back to the question, what would I suggest? I would suggest you ask yourself the question. E então, voltando à pergunta, o que eu sugiro é que você faça essa pergunta para você mesmo. I mean, maybe there would be remedies that would be helpful to you, or maybe there's just an experience which is absolutely right in front of you, but you don't look at it. Talvez existam remédios que você poderia tomar para isso, florais, né? Mas talvez a experiência mesma que venha para você e você observe ela. And as I say, we could talk on like this for days. E ele diz, bom, mas esse é um assunto sobre o qual podemos conversar por muitos dias. And I hope that something in what I've talked about is useful. And Ele espera que algo sobre o qual ele tenha feito referência seja de utilidade para nós. But I'm just really telling you this is where I am with my experience in this subject today. E o que ele está compartilhando conosco é assim que ele está se vendo em relação à sua experiência no dia de hoje. And for me, if tomorrow I think there's nothing more for me to learn, I would imagine that I would have gone, disappeared. E para ele, se amanhã ele chegasse à conclusão que não tem mais nada para ele aprender, aí já era hora de ir embora, porque não tem mais sentido. And that's not a very happy note to end on, is it? Talvez essa não seja uma frase muito feliz para finalizar. I'll tell you one of the things that has happened to me recently is that I've come to a particular place. E ele está querendo contar para a gente algo que aconteceu com ele recentemente, um estado no qual ele chegou. Where I have to wait. E é um estado no qual ele se sente precisando esperar. And if you're a doer and you really want to be active, that's not comfortable. E se você é esse tipo de pessoa que gosta de fazer as coisas e está ativo, essa espera não é confortável. But everything that I see tells me at the moment, wait. Mas tudo o que ele vê à volta dele está dizendo, calma, espera. Stay awake and listen. Se mantenha desperto e escute. Which is ironic given that I'm talking all the time. O que é irônico, considerando que ele fala o tempo todo. But you see, when I'm going to talk, I have to spend quite a lot of time asking myself, what are you meant to be talking about? Mas quando ele tem que oferecer uma fala, ele fica se perguntando sobre o que é que eu preciso realmente falar. And I hope that some of the stuff that's in this talk has been useful and has some way that it matches with your own position and your own understanding. E ele espera que algo nessa fala de hoje
tenha uma ressonância e seja útil aí na sua compreensão. I mean, I saw a message from, I think from Monica, if I've got the name right. Ele leu uma mensagem que ele acha que foi da Mônica, se ele lembra bem do nome. She's in Krakow at the moment. And Ela está fazendo uma visita a Krakow nesse momento. Which is where Dr. Bach was in, actually this week, in 1928. E é exatamente onde o Dr. Bach foi, exatamente nessa semana, em termos de data, no ano de 1928. And he went walking out along the river Usk. E ele foi andando ao longo do rio Usk. And discovered, guess what? Impatience. E ele descobriu, adivinha o quê? A impatience. And what Monica is saying is that she's been to visit the sweet chestnut tree, which is not far away from the town of Krakow. E a Mônica está contando no chat que ela foi visitar a Sweet Chestnut, a árvore da Sweet Chestnut, que não está muito longe daquele lugar onde está Impatience, onde nasce a Impatience, em Krakow. And sweet chestnut was actually the last of the remedies that Dr. Bach discovered. E a Sweet Chestnut foi, na verdade, o último remédio que o Dr. Bach descobriu. And I don't know how I managed to find that tree. E ele, Julian, diz, eu não sei como que eu consegui encontrar aquela árvore. Well, I do, actually. Ele, na verdade, sabe como foi. É. I was led to it. Ele foi levado até ela. It's the most enormous tree you could ever imagine. Ela é a árvore mais enorme que você pode imaginar. And almost certainly, in my understanding, it was planted by one of the Roman soldiers who was working there in a camp 1,500 years ago. E quase que certamente, na compreensão dele, essa árvore foi plantada por um soldado romano que estava trabalhando num acampamento de soldados há 1,500 years ago. Yes. Yeah, há 1.500 anos atrás. Yeah. Na época da ocupação that's when the romana. Romans were in that place. Que foi o período em que os romanos ocupavam justamente aquela área. And whenever I think about sweet chestnut, what is most inspiring for me is the idea of the light which is from within the earth and bursting out into life. E sempre que ele pensa na Sweet Chestnut, o que mais toca ele é essa ideia da luz que vem de dentro da terra e se abre e explode em luminosidade para fora. So I come back to it that I think this whole subject is about finding the light in the darkness. E ele retoma então isso, porque todo o tema dela é como encontrar a luz em meio à escuridão. Now, what that means to you individually is what it means to you. O que isso significa para cada um de vocês individualmente é o significado que isso tem para você. I certainly don't want to suggest anything doctrinaire or, I don't know, kind of like from a school of thought that the light means this. Ele certamente não quer ensinar nada que seja tipo doutrinação. Isso é o que é a luz. And that's, for me, a great source of joy. E isso para ele é uma grande fonte de alegria. Of course, it's a great privilege to be able to go and walk down by the river and see all these things. E é claro, é um grande privilégio poder ir e caminhar ao longo do rio e ver todas essas coisas. But even in the middle of the city, you can still see life. Mas mesmo em meio à grande cidade, você ainda assim pode ver a vida. Some of that life walks on 2 feet, some on 4 feet.
some with wings. Alguns aspectos dessa vida caminham sobre 2 pés, outros em 4 pés, outros com asas. And that's the joy of being. E essa é a alegria de ser. So I'm going to say thank you to Ruth. E ele então quer dizer obrigada para mim, Ruth. It's always such a pleasure to work with you because I can understand what you're saying in a language that I don't understand. E ele diz que é sempre um grande prazer trabalhar comigo porque ele entende o que eu estou dizendo, mesmo sendo numa linguagem que ele não entende. And thank you, of course, to Luciana for organizing this. E muito obrigada, é claro, para a Luciana por organizar isso. And all the team who are at work at this work. E todo o time que está envolvido nesse trabalho. And most particularly, actually, I would say to all of you, though I can't, or maybe I can go into gallery view, I can. Well, I can see E more mais of you now. especialmente, ele gostaria de falar para todos, está mudando no computador dele para gallery view, para ele poder ver todos nós. And say thank you for all the work that you do. E dizer para cada uma de nós, obrigada por todo o trabalho que vocês fazem. And I suppose the way to say that is you are bringing the light into the people that you work with. E talvez a melhor maneira de dizer isso é dizer vocês estão trazendo a luz para as pessoas com quem vocês trabalham. And I'm sorry that I can't really be there to see you anymore, but Ele diz, sinto muito não poder ir e ver vocês pessoalmente, it's a great pleasure to meet with you even in this virtual seminar. mas é um grande prazer poder estar encontrando vocês nesse seminário virtual. So I'm going to say goodbye, I think. Julian, E thank ele you. diz, bom, está na hora de eu me despedir. É. So, Julian, thank you very much for your talk. Então, se você quiser traduzir, eu vou falar em português, acho que é mais fácil. Então, Julian, muito obrigada pela sua palestra. So, Julian, thank you so much for your talk, she's saying. Pela inspiração. For the inspiration. E por nos ajudar a lembrar, como educadores, And to help you remember as educators. Qual que é o nosso verdadeiro propósito em relação aos alunos? Em relação What is our true purpose in relation to the people we teach? It's a journey of discovery. Ele diz, é uma jornada de descoberta. We're all explorers. Todos nós somos exploradores. So, on to the future. E vamos para o futuro. Thank you very much. Ruth, muito, muito, muito obrigada pelo seu trabalho, sempre maravilhoso. Você está realmente linda, alguém escreveu e você realmente está linda. Sério, estão te fazendo muito bem. You don't know, Julian, but I am in Greece, in an island, surrounded by olive trees, and I've been by an olive tree that is 2,500 years old. So, yeah. Ruth, you're in Greece? Yes, visiting with my daughter. Ele Wow. fala, Julia não sabe, mas eu estou na Grécia, eu estou fazendo a tradução na Grécia, numa ilha cercada de oliveiras, e eu visitei uma oliveira de 2.500 anos. Wonderful, wonderful. Yeah, it's been a real blessing. Yeah. Então, muito obrigada. Yeah. E obrigada a todos vocês que participaram, meninas e meninos, e a gente pode organizar uma outra para trabalhar com aquelas questões que a gente não teve tempo, tá bom? Agradeço de coração a participação de vocês e o tempo de vocês e a dedicação de vocês
no curso e ao nosso trabalho. Muito, muito, muito obrigada. So she's thanking everyone for their work and for their participation, and there will be more time for discussions, and thank you so much for being here. Yeah. Can I just say one more thing about that? Sure. Yes, you can. Ele fala, posso falar mais uma coisinha? Sim. When I was first invited to go to Brazil, well, it was about 1991, I think. Em 1991, quando ele recebeu o primeiro convite para ir ao Brasil, by Beth Bruno and Amalurides. o convite veio pela Beth Bruno e Amarilis. And it was like entering a new world for me to come to Brazil. Para ele foi como ir para o Brasil, era como entrar num novo mundo. I had no idea what to expect or what I would discover. Ele não tinha nem ideia do que esperar e do que ele iria descobrir. But actually, it's taught me a great deal over the years. Mas essa experiência ensinou a ele muito ao longo dos anos. And I've had the great pleasure of meeting many people, including Padre José. E ele teve o grande prazer de encontrar muitas pessoas, incluindo o Padre José. But mostly what I'm grateful for is the fact that you are actually carrying this work forward. Mas a coisa que ele é mais grato é o fato de que cada um de vocês está levando esse trabalho adiante. Not in any way doctrinaire or in a controlled way, but speaking to the people that you are in touch with, whether it's in a Não de uma forma doutrinária ou controladora, mas fazendo contato com as pessoas com quem vocês estão trabalhando. So if Dr. Bach were here now, e se o Dr. Bach estivesse aqui agora, I think he would say thank you. Eu acho que ele estaria dizendo obrigada a cada um de nós. I'll let you go. Thank you very much, Julian. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Bye. Bye.